Olá, tudo bem? Na semana passada eu gravei um vídeo aqui e, infelizmente, esse vídeo, sei lá por quais motivos, a partir do minuto 1 minuto e 25 ele acabou ficando sem som. Então eu estou regravando o vídeo agora para que vocês assistam. O que eu quero discutir com vocês no nosso encontro de hoje é qual é o valor da prova pericial. Há um problema sério sobre valor de prova pericial, porque nós tendemos a confundir fé com ciência. Eu vou lhe dar um exemplo. Se alguém chegar para mim e disser assim, Madeira, vamos fazer uma perícia para ver se quando a pessoa está lá na frente e fala aquelas palavras lá no púlpito, se aquele pão virou carne e se aquele vinho virou sangue. O que eu vou dizer? Não precisa, não há necessidade disso. E não há por um simples motivo, porque a minha fé dispensa isso. Eu não preciso de qualquer perícia. Já a ciência, a ideia é outra. Quando a gente fala de ciência, a gente fala no estado permanente de dúvida. A ciência pressupõe a dúvida, a fé a dispensa. Então, a gente não pode ter uma postura de quem acha que o perito, o trabalho do perito, é isento de críticas. O resultado a que ele chegou não pode ser questionado. Pode sim, pode e deve. E como é que a gente faz para aferir o valor de uma perícia? Esse tema começa a ser discutido no Brasil e eu diria que muito do que discutimos aqui hoje é influência da visão norte-americana. Amigos, nos Estados Unidos, esse tema começa em 1923, com o chamado teste de Frye. É o caso Frye versus Estados Unidos. Nesse caso, o réu tinha confessado e depois ele recua dessa confissão e ele pede para ser ouvido em juízo com o polígrafo. Isso vai parar na Suprema Corte, a Suprema Corte nega. A Suprema Corte diz o seguinte, olha, a gente só pode permitir no processo técnicas científicas que sejam admitidas desde que elas gozem de aceitação geral na comunidade científica relevante. Gozem de aceitação geral na comunidade científica relevante. Qual é a principal crítica a Frye? Veja, qual comunidade científica relevante? Quem é a comunidade científica relevante? Além disso, técnicas novas estariam excluídas, porque a gente não consegue ter uma aceitação ampla entre os cientistas diante dessas técnicas novas. Isso dura de 1923 até 1993. Em 1993 ocorre o chamado teste Daubert, que faz parte da trilogia Daubert. São 3 casos. O primeiro caso, Daubert versus Merrell Down Pharmaceuticals, de 1993. Havia uma discussão se o medicamento feito pela Merrell, tinha causado o problema congênito nos autores. E aí, a Suprema Corte norte-americana disse o seguinte, que o papel do juiz é um papel de gatekeeper, ou seja, é um papel de porteiro das evidências científicas. O juiz só pode permitir que adentrem no processo evidências científicas. E aí, quais são os critérios utilizados? A Suprema Corte apresenta 4. Primeiro, se a teoria ou técnica foi testada. Segundo, se ela foi submetida à revisão por pares e publicação, peer review. Terceiro, se a margem de erro desta técnica ela é conhecida. E 4, se ela tem aceitação geral na comunidade científica. Perceba que este 4º elemento, ele revive, ou melhor, ele mantém o teste de Frye. Podemos dizer que Daubert
pega o teste de Fryer e acrescenta mais 3 elementos. Tá bem? Ok? Lembra que eu falei que Dalbert é uma trilogia? Esse é o primeiro. O segundo caso da trilogia Dalbert vem em 1997, no caso General Electric Co. versus Joyner. Aqui diz o seguinte, olha, o juiz pode e deve avaliar conclusões e metodologias para permitir a entrada nos autos. Então, ele entende, nesse segundo julgamento, que o papel de gatekeeper do juiz, de porteiro do juiz, também vai para conclusões e metodologia. Por fim, em 1999, nós temos o teste o caso Kumho Tire Co. versus Carmichael. E aí fica estabelecido que Dalbert se aplica a qualquer conhecimento técnico ou especializado, e não apenas a conhecimento científico, a qualquer conhecimento técnico ou de outra forma especializado, e não apenas as ciências. Então, no momento em que se discute o que é ciência, o que é boa ciência, o que é junk science, a ciência ruim, mais do que nunca deve ficar claro, é possível e é devido usar o padrão Dalbert para qualquer conhecimento técnico ou especializado. É óbvio que esses padrões eles não apresentam um resultado amplo, um resultado seguro, um resultado que nos permita definir as questões extreme de dúvidas. Mas olha, no Brasil, a jurisprudência e a prática forense ainda pouco tem se valido dessa questão. Eu, pelo menos no momento que pesquisei, encontrei apenas uma referência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, num voto do ministro Fux, que não é de matéria penal, matéria civil. Então, fica aqui o alerta. Esse é um tema interessante e que a gente precisa discutir. Afinal de contas, o que faz da ciência ciência e qual o seu valor? Compartilhe esse vídeo com alguém que você gosta, porque eu tenho certeza que pode despertar o interesse da pessoa para esses temas. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus, sejam felizes. Valeu!